A palavra de Deus é o nosso sustento? A palavra de Deus é o que realmente edifica a nossa condição, né, de continuar perseverando dia após dia. E durante esse ano, a partir de julho mais precisamente, a gente começou então essa série de mensagens e hoje é a penúltima mensagem dessa série. No próximo domingo à noite, eu vou estar encerrando essa série de mensagens, mostrando qual é o significado bíblico de Shabat. A gente já, assim, lançou vários fundamentos, evidentemente, bíblicos, mostrando o que é Shabat propriamente dito, que vem, evidentemente, do sábado, né? Mas o termo Shabat, traduzido para o nosso português como sábado, ele justamente significa literalmente descanso, repouso. E é claro, a gente já viu depois de todo esse tempo aí, que todo esse Shabat, esse sábado, que o próprio Deus estabeleceu no encerramento da criação, na consumação da criação, a gente tem percebido que aponta para a pessoa de Cristo Jesus. E nós temos visto que esse Shabat, profeticamente, ele é o descanso na pessoa e na obra consumada de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nessa noite, em particular, eu queria, assim, compartilhar alguns conceitos, compartilhar com você alguns princípios estabelecidos em Hebreus, no livro de Hebreus, a respeito desse Shabat bíblico. E eu queria, antes de qualquer coisa, mostrar 3 realidades que nós, ao lermos qualquer livro da Bíblia, precisamos praticar. É importantíssimo, porque esses 3 aspectos aí de leitura e estudo da palavra de Deus nos capacita, gente, nos habilita a termos um entendimento, uma revelação clara do Espírito de Deus quanto a um texto bíblico. Quanto mais você entende o todo de um livro, de uma carta apostólica, mais você, quando vai ler um texto bíblico, você tem o entendimento desse mesmo texto, dessa mesma passagem bíblica. Portanto, veja só, é importantíssimo, e a gente vai ver isso, para quem foi escrito o livro de Hebreus. Mas eu estou falando especificamente para Hebreus, mas isso deve se dar em qualquer outro livro, seja do Velho Testamento ou do Novo Testamento. É importantíssimo você saber para quem foi escrito, porque quando você sabe a razão daquela carta, ou daquele livro profético, ou dos salmos, enfim, o que estava envolvido, para quem foi escrito, você vai entendendo as bases de fé estabelecidas nesse mesmo livro. Ainda um outro aspecto importantíssimo é por que esse livro foi escrito. Repito, a gente vai totalmente direcionar esses aspectos práticos em estudar, em ler a palavra de Deus para Hebreus, mas só que diz respeito a todos os livros da palavra de Deus. É importantíssimo você saber para quem foi escrito, para quem foi direcionada, né, aquela carta apostólica ou aquela mensagem profética, porque aí você vai começar a entender também por que a razão, a causa pela qual foi escrito um determinado livro da Bíblia. E ainda, qual a mensagem central? Olha só, gente, esses 3 aspectos aqui é para uma praticidade mesmo no seu estudo e leitura da palavra de Deus. Porque, veja só, a revelação da parte de Deus, ela não vem somente com um estalo de você ler a Bíblia simplesmente de forma aleatória. Você lê um texto hoje de Jó, amanhã você lê um de Salmo, depois você lê um texto de algum livro do Velho Testamento, depois você vai para o Novo, você pega uma passagem ali, você com certeza não vai ter uma clara revelação de Deus se você lê a Bíblia desta maneira. Se você só lê a Bíblia por assuntos específicos, também é importantíssimo isso, mas só que nós temos que entender, para que nós venhamos ter uma clara revelação da palavra de Deus, nós temos que nos esmerar, nós temos que nos esforçar a ler um livro da Bíblia
de forma completa e contínua e disciplinada e sistemática, porque você vai perceber que quanto mais você entende um livro especificamente da Bíblia, mais a mensagem, mais a revelação desse livro vai ficar claro para você. E você também vai perceber que quanto mais revelação você tem da palavra de Deus, você vai ter a condição da prática daquilo que Deus tem te revelado em toda e qualquer situação. Então, revelação não vem simplesmente de uma forma passiva, de você ler alguns textos aleatórios da Bíblia e ficar esperando que Deus, então, Ele te dê uma revelação. Na maioria das vezes, a revelação vem através da meditação. E meditação bíblica inclui você pensar, ruminar aquilo que você está lendo. E quanto mais você se aprofunda de forma específica num livro da Bíblia, dentro desses 3 prismas aí que a gente está colocando para vocês, mais vocês vão perceber que o Espírito Santo de Deus vai te levar a um entendimento cada vez maior da palavra de Deus. E por isso você vai poder praticar, pelo poder dele, aquilo que ele tem te revelado. Portanto, para ter revelação da palavra de Deus, também tem que queimar a pestana. Tem que estudar a Bíblia. Tem que pegar, se assim você preferir, uma boa Bíblia de estudos, que tem geralmente esse panorama, que tem esses 3 aspectos, ou algum livro específico a respeito de uma carta ou de algum outro livro da Bíblia. Você vai ver que conforme você for também estudando livros ou bíblias de estudo de homens de Deus que trazem clareza a respeito de um livro ou de uma carta apostólica, mais você vai também percebendo que quanto mais a palavra de Deus vai ficando clara para você, mais você vai se posicionar no seu dia a dia e viver vitoriosamente. Você foi salvo para a vitória e não para a derrota. E quanto mais você tem essa percepção clara da palavra de Deus, mais uma vivência de vitória vai acontecer na sua vida. Por isso que você tem que se apaixonar pela Bíblia. Você tem que ser apaixonado pela Bíblia. Você tem que beijar a Bíblia. Tem que abraçar a Bíblia. É assim, essa paixão doida. Porque quanto mais você é apaixonado pela Bíblia, mais você se torna apaixonado pelo autor da Bíblia. E o autor da Bíblia é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. A Bíblia tem consolação, a Bíblia tem conforto, a Bíblia tem correção, a Bíblia tem edificação, a Bíblia tem também exortação, encorajamento, a Bíblia tem a palavra de Deus para você. A Bíblia não contém algumas palavras da parte de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Seja apaixonado pela Bíblia. E quanto mais apaixonado pela Bíblia você é, mais apaixonado por Jesus Cristo você se torna. E quanto mais apaixonado por Jesus você se torna, mais apaixonado pelo céu você também passa a estar. Eu vou morar com Jesus Cristo. É bem verdade, depois de viver pelo menos 90 anos aqui na face da terra, aleluia, dando beijinho na boca dela, da minha mulher, que fique claro, da minha esposa. E quem sabe com uma catuaba divina, namorando até o fim, aleluia. Mas o fato é o seguinte, vocês estão rindo de quê? Por que não? O fato é que quanto mais apaixonado por Jesus, mais apaixonado pela vida você fica, porque Jesus é vida, você entende isso? Se Jesus é a vida, quanto mais você conhece quem é Cristo, mais apaixonado pela vida você vai ser, e inclusive para as pessoas que estão ao seu redor, você passa a ser apaixonado por pessoas, e quando você fica apaixonado por pessoas, mesmo pessoas que talvez possam pisar no teu calo, você perdoa. Porque você é apaixonado por vidas. E você começa a perceber que diferenças, dificuldades, falhas, imperfeições não vão te separar das pessoas. Porque é bem verdade que você também é falho e imperfeito como elas. Você está no time, meu querido, eu também. Então, quando a gente começa a entender essa paixão por Jesus, essa coisa de você andar nesta fé bíblica, associada a um relacionamento vivo com esse Deus que se revela na Bíblia e dentro desse prisma aí, para quem foi escrito esse livro?
Por que foi escrito? Qual é a razão? E qual é a mensagem central? O que o apóstolo especificamente ele está querendo mostrar? Quanto mais tem esse entendimento através de um estudo contínuo da palavra de Deus, mais você se apega ao Deus que se auto-revela para você. Escuta, Deus nunca vai trazer uma revelação além do que já está escrito. Vou repetir isso para você. Deus nunca vai trazer uma revelação, inclusive de quem Ele é para você, além do que está escrito. Porque se você quer Deus, eu quero é Deus. Lembram dessa? Eu quero é Deus. Não. É isso aí, garoto. Então, quanto mais você se apercebe do que está escrito, mas você quer Deus na sua vida. E eu vou te falar uma coisa, quando você passa a ansiar por Deus, Ele responde a você, hein? Ele se manifesta na sua vida. Nada passa a ser impossível para você. O choro, inclusive, pode até durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã, porque Deus está contigo. Aleluia, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da glória, o fogo poderoso do Senhor vai dissipando qualquer situação que possa impedir a sua caminhada. Minha gente, o que Deus mais ama é aplanar o teu caminho, sabe como que é? Vai ter algumas pedras, algumas dificuldades, alguns montes, mas quanto mais você anda com Ele, mais Ele vai aplanando, Ele vai justamente preparando o teu caminho para que você chegue do outro lado dizendo, até aqui o Senhor me tem ajudado, aleluia, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, aleluia por isso. Então seja apaixonado pela Bíblia, aleluia. Gente, então vamos lá. Ali, respondendo aquela primeira questão, para quem foi escrito o livro de Hebreus? Foi escrito para uma comunidade de hebreus, por isso foi dado o título dessa carta apostólica de Carta Apostólica aos Hebreus, porque foi escrito especificamente para um contexto de judeus hebreus que haviam crido em Jesus como o Messias. Então, essa carta foi direcionada especificamente para os hebreus. Tanto é que todos os ensinamentos, todos os contextos que o apóstolo traz para as realidades da nova aliança estão claramente estabelecidos nos ensinamentos e revelações dos livros proféticos. Ele traz tudo aquilo para a realidade da nova aliança e só os judeus entendiam de maneira muito clara isso. Por isso, fica muito evidente que esse livro foi escrito para uma comunidade cristã de judeus. Segundo, esse livro você vai lendo, você vai estudando e você vai percebendo que ele foi escrito para encorajar ou para exortar essa comunidade de hebreus à perseverança em meio às perseguições e falsas doutrinas. É só você ler toda essa carta que você vai se aperceber que o motivo, a razão pela qual essa carta apostólica foi escrita, foi para isso aí, olha, para encorajar, exortar essa comunidade de hebreus a permanecerem firmes, perseverantes em meio às perseguições e também às falsas doutrinas. Você vai ver várias exortações para que eles permanecessem firmes diante das pressões, diante das opressões, diante das rejeições. O que estava acontecendo? Que os próprios familiares desses hebreus estavam renegando eles e as heranças deles. Alguns queriam até matá-los. Pessoas da sua própria casa, do seu próprio povo, queriam matá-los, estavam perseguindo. E alguns deles estavam querendo retroceder. Lembra que Hebreus 10,
Hebreus 10 fala que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, justamente porque pessoas estavam querendo retroceder em virtude de pressões, opressões, rejeições, perseguições. Então essa carta ela foi escrita para encorajar essas pessoas que estavam sendo pressionadas dessa maneira a permanecerem na perseverança da fé. E também é perceptível que em toda essa carta a gente vê falsas doutrinas. Eu vou falar sobre uma especificamente ou duas que mostra que haviam falsas doutrinas que estavam interferindo, por assim dizer, na fé dessa comunidade de hebreus, ou pelo menos numa parte deles que estavam de alguma maneira querendo voltar às mesmas práticas da antiga aliança, trazendo para uma crença no Messias, ou seja, eles estavam confundindo, estavam querendo misturar práticas da velha aliança com uma crença em Cristo como o Messias na nova aliança. Então o apóstolo, ele escreve essa carta para esclarecer a eles que tudo que foi escrito, feito, inclusive em termos de cerimoniais da velha aliança, apontava para a substância, e a substância, a consolidação e a consumação de todas as coisas, dos planos de Deus para eles, os hebreus que haviam crido em Cristo, é Jesus, o Senhor da glória, e aleluias para mim e para você também hoje. Então esse foi o motivo, a razão pela qual o escritor aos hebreus, ele escreveu essa carta apostólica. E quem está dormindo, diga amém. Olha aí, ó. Terceiro, né? Lembra lá? Olha só. Ali, ó. Qual a mensagem central do livro de Hebreus? A mensagem central é essa, gente. No final, você vai percebendo numa leitura repetida, constante dessa carta apostólica, ou através até de estudos de livros ou bíblias de estudo, como já falei antes, que nos mostram assim de forma muito clara que a provisão de Deus de um sacerdote eterno e de um sacrifício eterno na pessoa de Jesus era superior e é superior àquelas provisões que o Senhor havia concedido ao povo hebreu da velha aliança. Então a mensagem central desse livro é o seguinte: Deus já concedeu uma provisão, e essa provisão é o sacerdócio eterno e o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, que é superior a tudo aquilo que Deus havia revelado na antiga aliança. Se lá haviam sacerdotes que todo ano, que eram imperfeitos como qualquer outra pessoa, e ofereciam ofertas para que a bênção, para que a provisão, para que a graça, para que o perdão, para que a misericórdia, para que os milagres de Deus se manifestassem em suas vidas através do sacrifício de animais, agora eles não precisariam mais fazer isso, porque houve um sacrifício definitivo e eterno, e o sacrifício foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E ainda, se eles dependiam de sacerdotes para chegar à presença de Deus, para alcançar algo, agora eles têm acesso completo à presença de Deus através do vivo e novo caminho. E esse vivo e novo caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador, o único intermediário entre Deus e você, quando você coloca a sua fé nele. E agora você tem acesso completo ao Senhor da glória, tendo respostas miraculosas, tendo conforto em toda e qualquer situação, tendo o respaldo dele para te ajudar em todas e qualquer situação, porque agora você não precisa de alguém para ir a ele, você tem a própria pessoa perfeita do sacerdote, do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que intercede dia após dia por você, e a Bíblia fala que ele vai interceder por você eternamente. Jesus te ajuda junto ao Pai, ele é o teu consolador junto ao Pai, ele é o teu advogado, ele é aquele que na verdade coloca as suas causas diante do Pai. Portanto, você vai ficar de pé até o fim, porque Jesus é o teu advogado. Hebreus fala sobre isso. Então, quando você começa a se aperceber, voltando para aqueles 3 critérios ali, para quem foi escrito, por que foi escrito e qual é a mensagem central do livro de Hebreus, aí você então vai começar a perceber algo muito interessante. O livro de Hebreus mostra a clara diferença
das provisões imperfeitas e incompletas da antiga aliança. Em relação às provisões, olha que coisa maravilhosa, gente. Em relação às provisões infinitamente superiores da nova aliança através do sacerdócio e sacrifício de Jesus Cristo. Eu quero te dizer que isso é evangelho na veia. Aleluia. O claro entendimento, a clara revelação, a clara mensagem fundamental, central do livro de Hebreus é justamente essa, é mostrar essa diferença das provisões que haviam sido dadas de maneira temporária. Portanto, elas eram imperfeitas e incompletas, porque apontava, na verdade, para uma provisão, ou para provisões infinitamente superiores que a nova aliança traz, através do sacerdócio e do sacrifício de Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Eu vou repetir isso para você, quem tem Jesus tem tudo. Nada me anima mais do que falar isso, gente. Tem muita coisa que me anima, mas o que mais anima a minha caminhada, a minha vida, é dizer para você que se você tem Jesus, você tem tudo, não te falta nada, porque o céu, ele se move a teu favor. E meu irmão, quando o céu se move a teu favor, significa que o governo, o reino de Deus está estabelecendo a vontade dele no seu coração, na sua mente, na sua vida, no seu corpo, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus relacionamentos, na sua caminhada até o fim. Graças a Deus que o poder e o domínio de Deus está sobre nós, e se o domínio e o poder de Deus está sobre nós, nenhum domínio pode prevalecer, porque Deus é infinitamente maior, aleluia, do que qualquer outro domínio que possa se nomear no céu, na terra ou debaixo da terra. Quem tem Jesus tem tudo, aleluia. Nada coloca mais fogo no meu coração do que declarar isso. Eu sei que a minha chamada tem, sobretudo, essa realidade de mostrar ao povo de Deus: Jesus não é a sua melhor opção. Eu ouvi assim, hã? Jesus não é a sua melhor opção. Eu vou andar que nem um profeta aqui agora. Jesus não é a sua melhor opção. Não é, ele não é, ele é a sua única e definitiva opção. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Gente, nada me anima mais na vida do que falar para você que Jesus não foi o plano B do papai para você. Jesus foi o único plano definitivo dele para a sua vida. Aleluia. Me segura porque eu estou animado demais. Então, o fato é que, entendido isso, toda esta superioridade está firmada em quem? Jesus Cristo é. Toda essa superioridade que a gente acabou de declarar agora está firmado não simplesmente em algo, ou em algum plano B. Deu algo errado, então eu vou fazer isso. Não, porque antes da fundação do mundo, Deus já sabia de tudo, gente. Deus é Deus nunca é pego de surpresa, porque a palavra onisciência fala, sempre, sempre. Sempre aí fala de eternidade. E, evidentemente, ciente fala de conhecimento. Então, Deus sempre conheceu, conhece e conhecerá todas as coisas de maneira absolutamente clara. Deus conhece todas as coisas de maneira eterna. Então, antes da fundação do mundo, Deus sabia da queda do homem. Mas Jesus não é o plano B. Jesus foi o plano para trazer restauração, para trazer redenção, para trazer remissão e para trazer o governo dele de novo para o coração dos homens. Então, toda esta superioridade da nova aliança em relação à velha aliança está firmada em quem Jesus é. Então, deixa eu ler com vocês todo o capítulo 1 de Hebreus e mais o versículo 1 do capítulo 2. Vamos para lá para que a gente entenda o que o apóstolo, escritor aos Hebreus,
está querendo falar sobre a superioridade dessa aliança provida por Deus agora na nova aliança. Por quê? Porque está firmada na pessoa de Jesus, em quem Ele é. Vai para lá então, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1 diz, conforme a gente for lendo junto, eu vou fazendo algumas observações, tá bom? Para que você fique bem, assim, inteirado daquilo que o escritor aos Hebreus ele quer mostrar. É claro que não vou poder entrar em todos os aspectos desse capítulo e do versículo 1 do 2, mas algumas coisas a gente vai pontuar aqui. Então vamos lá. Havendo Deus, outrora, ou seja, antes, falado, como gente? Muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O Senhor falou através de visões, o Senhor falou através de anjos, o Senhor falou através das leis, o Senhor falou através dos salmos, o Senhor falou através dos profetas, o Senhor falou de muitas maneiras antes de quê? Aí o versículo 2 vem e fala, nesses últimos dias, qual é o significado desses últimos dias? É a inauguração do tempo final. Eu quero te dizer que o tempo do fim começou na vinda de Jesus Cristo. Havia claras profecias messiânicas e que os hebreus estavam muito bem inteirados de que quando o Messias viesse, ele iria inaugurar um período final, que no fim propriamente dito, ele iria consumar todas as coisas. Então quero te dizer que o fim começou há 2000 anos atrás. Está demorando tanto esse fim, pode estar demorando para você, porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. O tempo de Deus não é o Cronos, não é esse nosso 24 horas ao dia, mas é o Kairos, é o tempo eterno. Então o fato é que os últimos dias se iniciaram há 2000 anos atrás. E quanto mais tempo vai passando, mais o fim, propriamente dito, vai chegando. Por isso que a gente pode declarar que nós estamos no tempo realmente do fim. Porque os sinais estão se consumando e se concretizando a cada dia. Os sinais proféticos, que inclusive Jesus deixa muito claro, eles estão acontecendo, se realizando dia após dia. Então, aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo, purifiquem-se mais e mais. Quem são aqueles que expressam que de fato estão esperando a vinda e a volta de Jesus? Aqueles que se purificam mais e mais. A carta do apóstolo João deixa claro isso para nós. Então o fato é que esses últimos dias é inaugurado na manifestação de Cristo, quando Ele veio em carne há 2000 anos atrás. Então olha só que coisa interessante, se antes de Cristo se manifestar, nesses últimos dias, inaugurando esses últimos dias, foi assim através de muitas formas e maneiras, olha só agora. Nesses últimos dias, versículo 2, nos falou por quem, gente? Pelo Filho. Pelo Filho. Isso significa aqui, escuta isso, de maneira completa, plena, absoluta e definitiva. Tudo que os profetas haviam dito, falado, revelado, tudo que a lei apontava, que os salmos, inclusive, apontavam, ainda eram sombra. Ainda falava de algo que iria acontecer. Quando Jesus veio, a vida, o ministério, os ensinamentos, as pregações, os milagres e inclusive a continuidade da revelação final dele pelos apóstolos escolhidos para escrever as cartas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, na verdade significa que o Novo Testamento, ou seja, aquilo que Jesus revelou e que os apóstolos explicaram para a própria igreja, foi a forma completa, definitiva, plena e absoluta da palavra de Deus para a sua vida. Quanto mais você conhece o que Jesus diz, o que os apóstolos ensinam, mais você tem a substância, mais você tem a palavra revelada, mais você tem a consumação de todas as coisas. Quanto mais você mergulha nas realidades da nova aliança, mais sustentado você fica para viver todos os planos, todos os projetos, todas as promessas, todas as ações, todos os sobrenaturais de Deus sobre a sua vida.
Você, inclusive, fica animado em meio às angústias. É loucura. Mas você pode ficar alegre mesmo entristecido. Só o Evangelho pode produzir isso. Uma alegria que nos dá força, porque mesmo quando a gente fica entristecido, a gente pode ficar sempre alegre, com um sorriso nos lábios, igual o meu. Eu não mostro os dentes geralmente rindo, mas eu sorrio. Você pode mostrar os seus dentes. Você pode dar gargalhada. Você pode ser comedido. Mas o fato é o seguinte, eu quero te dizer que só Jesus, a revelação de Jesus, as realidades reveladas da palavra dele, aquilo que ele revelou, aquilo que ele é, aquilo que os apóstolos mostraram para nós, quanto mais é depositado no nosso coração, a gente pode ficar feliz em meio às tristezas. A gente pode ter a paz que excede a todo entendimento e guarda os nossos sentimentos em Cristo em meio às angústias. Gente, isso é evangelho na veia. Então, é através de Jesus, através da revelação de Jesus, que vem a mensagem plena, definitiva, completa e absoluta do Pai para a sua vida. Porque se Ele falou de muitas maneiras antes de Jesus, em Cristo Ele falou de maneira completa, plena, definitiva e absoluta. Então olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Olha para aquilo que Ele ensina. Como que você olha para Jesus, hein? Mãozinha na cintura e batidinha do pé no chão. Como é que você olha para Jesus o tempo todo? Quando você coloca os seus olhos naquilo que Ele é, naquilo que Ele revelou, naquilo que é falado sobre Ele. Quanto mais você mergulha naquilo que a palavra de Deus fala sobre Ele, mais você não distrai os seus olhos para outras coisas. Você você foca os seus olhos e a sua atenção para Cristo. E quem foca e fixa a sua atenção em Cristo é alguém que está fadado ao sucesso. É alguém que vai resistir no dia mal. É alguém que vai ficar inabalável. É alguém que vai vencer o pecado. Se você crê nisso, diga amém. É alguém que vai vencer o mundo. Se você crê nisso, diga amém. E é aquele que vai vencer o inferno. Quem tem olhos em Jesus vence o inferno. Eu e você não temos justificativas para cair, retroceder. Essa carta está nos encorajando a permanecer fiéis em meio a toda e qualquer pressão que a gente pode ter na vida, porque lembram? Esse foi o sentido e a razão. Então perceba, quanto mais você entende, lembra disso? A razão de um livro da Bíblia, mais você percebe a mensagem central dele. E a mensagem central desse livro é justamente isso, a provisão superior de Jesus Cristo. Ela é infinita e ilimitada para que você vença o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. É possível? É possível. Por quê? Porque Deus falou? É possível você vencer as inclinações da sua carne? É, porque Deus falou, mas você tem que olhar fixamente para Jesus. É possível você vencer todas as pressões e opressões e valores desse mundo que está no maligno? Claro que é, porque a fé que vence o mundo é a nossa fé na pessoa do Filho de Deus. Você tem condições de vencer o inferno, os principados, as potestades, o diabo, Satanás? Claro, porque a Bíblia declara que Deus, em Hebreus 2, 14 e 15, em Cristo Jesus, Ele já aniquilou o poder das trevas. O império das trevas foi aniquilado. Eu me firmo em quem Jesus é, na obra dele, e portanto eu me posiciono a cada dia sabendo de uma coisa: o inferno já está destruído, o diabo já é um inimigo derrotado. Tudo que ele mandar vai voltar, porque eu tenho uma couraça da justiça, eu tenho um capacete da salvação, eu tenho o escudo da fé, estou embraçando dia após dia o escudo da fé, eu tenho a espada do Espírito Santo de Deus, eu tenho o cinturão da verdade, eu tenho as sandálias da preparação da paz, eu tenho Cristo. Se eu tenho Cristo, eu tenho fortaleza, eu tenho escudo, eu tenho proteção, eu tenho graça, eu tenho refúgio. Cristo é a minha fortaleza e proteção. O diabo já perdeu. Aleluia. Cristo é a revelação definitiva de Deus para a sua vida. Quanto mais você olhar para Ele, entende a mensagem dEle, mais firme você fica, inabalável. Posso continuar? Então vamos lá.
nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Aqui, herdeiro, está falando aquele que tem a primazia sobre tudo que o Pai estabeleceu. Ora, se Jesus é o herdeiro de todas as coisas, ele compartilha a sua herança com todos aqueles que colocam a fé nele. Ah, meu irmão, pega isso aí, pega isso aí, pega isso aí. Eu vou repetir para vocês, acho que vocês estão... Vamos lá. Quando você entende que Jesus é o herdeiro, aquele que tem a primazia sobre tudo que Deus Pai estabeleceu e planejou, quando você coloca a sua fé nele, simplesmente o que vai acontecer? Ele vai compartilhar com você aquilo que ele tem. Ele tem vitória, ele tem graça, ele tem poder, ele tem unção, ele tem cura. Aleluia, fala pessoal aqui do meio, para não ficar com ciúme. Quando você coloca toda a sua fé naquele que tem a primazia sobre toda a herança que Deus planejou, que Deus estabeleceu, simplesmente ele vai compartilhar essa herança com todos os outros que colocaram a sua fé nele. Então ele tem vitória, ele tem cura, ele tem restauração, ele tem vida abundante para você, para o pessoal aqui da minha direita. Quando você coloca a sua fé naquilo que Deus é, em Cristo Jesus, ele é o herdeiro, ele tem a primazia de todas as coisas. O que ele vai fazer? Quando você confia e se descansa nele, ele vai compartilhar o que ele é. Ele é a vitória, ele é a cura, ele é a poder, ele é a graça, ele é a unção, ele é a salvação, ele é a redenção. Todo descanso, todo Shabat está na revelação de Cristo Jesus, porque ele é a revelação definitiva, completa e plena e absoluta de Deus para a sua vida, e ele é o herdeiro, ele herdou tudo pela sua morte e ressurreição. Então ele dá quem confia nele. É uma troca de confiança. Se você confia nele, por ele ser o proprietário de tudo aquilo que o Pai estabelece, simplesmente ele dá. Jesus dá. Jesus é doador, gente, ele dá, aleluia, ele distribui. Jesus tem riquezas infinitas para mim e para você. Em nome de Jesus, coloca um sorriso nesse lábio hoje, hein? Onde está o Arão? Para tirar uma foto, todo mundo sorrindo aqui. Aleluia. O fato é, gente, que se você está com o herdeiro, você tem a herança do proprietário da herança. Dá para você ficar animadinho? Dá para você ficar animado? Dá para você ficar animadão? Por favor. Vamos lá? Não se esqueça que toda a superioridade infinita da nova aliança, através do sacerdócio e do sacrifício perfeito de Cristo, está firmado em quem ele, e Hebreus 1 fala sobre isso. Então, a Bíblia vai falar então que ele é a revelação última e definitiva de Deus. A Bíblia vai falar que ele é o herdeiro, o proprietário de todas as riquezas do céu para a sua vida. Ele vai compartilhar se você colocar a sua fé nele. E ele, a Bíblia vai também falar que pelo qual também fez o universo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Eu te pergunto, o que pode ser impossível para ele fazer na sua vida hoje? Tem alguma coisa que seja impossível para ele realizar na sua vida? Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode te redimir de todos os pecados. Ele pode te salvar caso você não tenha colocado a sua fé nele ainda. Ele pode curar as enfermidades. Ele pode te levantar de um monturo e te dar uma dupla honra. Ele pode simplesmente fazer de você alguém que nunca olha para trás, mas sempre prossegue para o alvo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas do nada. O que ele não pode fazer na sua vida, ele é o Senhor da glória. Ele tem o poder de falar e as coisas acontecerem. E hoje ele está falando para você: confia em mim, porque eu sou o teu tudo. Vamos continuar em Hebreus? Veja, ele é a revelação definitiva. Ele é o proprietário de todas as riquezas dos céus. Ele é o Criador e ele é, versículo 3, o resplendor da glória. A palavra resplendor
fala que ele manifesta como uma luz infinita e ilimitada quem Deus é. Glória, nunca se esqueça, na Bíblia, glória sempre significa a manifestação de quem Deus é. Eu vou repetir, glória na Bíblia significa a manifestação de quem Deus é. Jesus Cristo, ele manifesta de forma gloriosa. E a transfiguração, quem lembra da transfiguração, é uma representatividade profética de quem Deus é. Porque a Bíblia fala que a face de Jesus ficou como o sol que brilha, e as suas roupas ficaram como um branco que não se pode ter aqui na terra. Ele resplandeceu, ou seja, ele resplandeceu quem Deus é. Deus é um Deus todo-poderoso que vai além das possibilidades humanas. Jesus é o resplendor da glória. Quem crê nele tem todos os benefícios da superior aliança. Portanto, tem o Shabat, tem o descanso, tem a alegria, tem a paz, tem a redenção, tem a libertação, tem o agir favorável dele sobre a sua vida. Jesus, quer olhar para ele, você vai ver o Pai. Vamos ver mais um pouquinho quem Jesus é? A Bíblia fala também que ele é a expressão, ele, além de resplandecer em glória, quem Deus é, ele é a expressão exata. Aqui está falando que Jesus é divino, porque só alguém que é a expressão o quê, gente? A expressão o quê? Jesus não é uma simples imagem ou semelhança de Deus, ele é a expressão exata de Deus. Por que isso? Porque Jesus, como o Espírito Santo, é Deus. Jesus é Deus. Jesus é divino. Por isso que todos aqueles que colocam a sua fé nele são salvos. Porque Jesus é o Deus de toda salvação. O nome Jesus significa Jeová é salvação. Jesus é Deus. Jesus não é mais um profeta. Jesus, como Hebreus vai falar, não é mais um arcanjo ou um anjo manifestado. Jesus é superior a tudo e a todos. Porque toda aliança superior e ilimitada de Deus está em quem Jesus Cristo é. Estamos juntos ainda? Você quer saber mais um pouquinho quem é Jesus? Então vamos lá. Olha só, lembra, ele é o Deus Criador, ele é o resplendor da glória do Pai, ele é a expressão exata de quem Deus é. Por isso, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Minha gente, eu e você seremos sustentados até o fim pela palavra liberada do Senhor Jesus para a sua vida. E a palavra liberada, dentre tantas outras palavras liberadas de Jesus para as nossas vidas, é justamente essa. A palavra definitiva, a revelação completa e plena de Deus para a sua vida. O Criador, o Senhor, aquele que é o próprio Deus, estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Gente, todos os dias. Por que você vai esmorecer? Por que você vai retroceder? Não, never, jamais. Por quê? Porque Jesus está contigo todos os dias. Todos os dias. Você acorda e Ele está contigo. Você sai da sua casa, Ele está contigo. Você está trabalhando e Ele está contigo. Você volta para sua casa e lá está Jesus contigo. Você vai dormir, Ele está tanto com você, que enquanto você dorme, Ele dá, Ele acrescenta, Ele abençoa, Ele guarda, Ele provê. Você pode estar em um dia, numa situação de opressão das mais terríveis, triste, acabrunhado, num imbróglio terrível, mas eu quero te dizer que Jesus está contigo, Jesus está contigo, esse Jesus está contigo. Por isso que todos os benefícios da nova aliança estão firmados em quem Jesus Cristo é. O evangelho é bonito, não é, gente? É lindo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, está falando do Cristo, o que agora? O remidor. Porque o termo Cristo é aquele que liberta o seu povo através de um sacrifício. Então aqui está falando que esse mesmo Cristo, que é tudo isso que a gente já leu, é aquele que também purifica os nossos pecados através de uma obra consumada. Através do Shabat de Deus na cruz do Calvário. Eu quero te dizer que os teus pecados foram
purificados. Então para de olhar para a miséria que você era e olha para quem você é em Cristo Jesus, purificado, limpo, santificado, e se posiciona de acordo com o que você é. E mais o que a Bíblia fala aqui para nós? Ele assentou-se após essa purificação, essa morte redentora, expiatória, esse sacrifício para purificação dos nossos pecados. Ele agora se assenta, evidentemente, como Deus, à direita da majestade, ou seja, à direita do próprio Deus, nas alturas. Gente, o céu governa a terra. Acho que você não ouviu, eu vou repetir para você. O céu governa a terra. Então, quando você se submete àquele que está nas alturas, governando e dominando, a terra jamais te governará. Os efeitos dessa terra, desse mundo, jamais prevalecerão sobre a sua vida. Por quê? Porque você entendeu que aquele que purificou os seus pecados, hoje está à direita da majestade, na mesma glória que ele tinha antes de se encarnar. Ele está à direita do Pai e governando sobre todas as coisas, até que todos os seus inimigos fiquem como estrados debaixo dos seus pés. E esse dia chegará, inclusive o último inimigo vai estar debaixo dos seus pés, que é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte, porque um dia ele voltará, e ele então vai ressuscitar sua igreja em glória. Ele vai ressuscitar sua igreja em glória. Ele vai ressuscitar sua igreja em glória, naquele grande dia que a gente vai receber um corpo glorificado, transformado, à semelhança do corpo ressurreto de Jesus Cristo. É bem verdade que hoje o nosso exterior se corrompe, mas vai chegar um dia que o nosso exterior não mais vai se corromper, porque nós vamos receber um corpo glorificado, não mais tendencioso ao pecado, não mais às malignidades das doenças, das enfermidades, da angústia ou tristeza, porque Jesus vai enxugar das nossas faces todas as lágrimas. Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito feliz, porque eu tenho Jesus, o Rei da Glória. E como se não bastasse tudo isso, Ele te beneficia enquanto você vive aqui nessa terra. Com todos os problemas e dificuldades que você possa ter, Jesus está contigo. Eu vou precisar de mais água, irmão. Obrigado, amada. Olha só. Versículo 4. Olha só a importância disso, porque eu já estou indo para o fim. Porque no domingo que vem, a gente vai encerrar justamente com base aqui em Hebreus. Então vamos lá. Versículo 4. Tendo se tornado, o que, gente? Tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui estava uma falsa doutrina que estava interferindo na fé dessa comunidade de hebreus crentes em Jesus Cristo. Havia uma doutrina que o arcanjo Miguel estava no mesmo nível, o arcanjo Miguel, no mesmo nível de superioridade do Messias, do Cristo. E que Jesus Cristo, na verdade, era uma materialização de um dos anjos de Deus. Aí o escritor aos Hebreus vem, muito obrigado, querida. O escritor aos Hebreus vem e diz não a essa doutrina falsa. Nós não cultuamos a anjos. Nós cultuamos ao Senhor Criador dos anjos, ao Senhor sustentador dos anjos, de toda a sua criação, universo, céu e terra, de todos os planetas, pela palavra do seu poder, Jesus sustenta todas as coisas. Por isso, Ele é Deus e por isso Ele é superior a todos os anjos. Nós não cultuamos aos anjos, graças a Deus, porque os anjos estão conosco como espíritos ministradores para aqueles que vão herdar a salvação. E ponto final, glórias a Deus. Nós não nos dobramos diante de anjos, nós não adoramos anjos. O nosso foco não são manifestação de anjos, o nosso foco é manifestação de quem Jesus Cristo é nas nossas vidas. Jesus é superior aos anjos. Por que é tão importante a igreja saber disso hoje, algo que foi escrito há 2000 anos atrás para uma comunidade de hebreus crentes? Porque tem igrejas que quando alguém tem uma visão de um anjo, parece que o céu vem abaixo.
Ó o anjo ali, o anjo está acolá, ó o anjo na esquina, ó o anjo acolá, onde está o anjo? O pessoal fica correndo, onde está o anjo? Onde está o anjo? Onde está o anjo? Eu quero o anjo, eu quero tocar no... Meu irmão, em nome de Jesus, você tem que tocar em Jesus. Onde Jesus está? Aqui, eu vou para lá. Ó, não dá para lá. Você tem que correr atrás de Jesus. Eu vou correr aqui. Você tem que correr assim, ó. Tem que ir atrás dele. Ele tem que ir para lá, eu vou para lá também. Ele subiu, eu vou subir. Aleluia. Eu vou correr nesse corredor aqui também. Você tem que ir para Jesus. Para Jesus. Tem que guiar Jesus Cristo, entendeu? Ele tem que ser o teu guia. Aonde ele for, vai correndo apaixonadamente por ele. Porque Jesus é a nossa alegria. E me perdoa pela minha doidice. Mas eu já fiz isso algumas vezes. Quando eu tinha 20 anos. Eu fazia isso e não me cansava. Você sabe que nós tínhamos o retiro de carnaval lá na igreja que nós fazíamos parte. E quando chegava próximo a fevereiro, eu malhava um pouco mais. Eu caminhava, eu corria. Não era para as gatinhas, não. Não era para ficar saradão para a praia. Eu queria ficar cheio de disposição. Porque a gente dançava no espírito, minha gente. O poder de Deus assim, era. A gente pulava, a gente corria, a gente era apaixonado por Jesus. Senhor, que se levante uma geração neste lugar apaixonada por Jesus Cristo. Que esses jovens queiram Jesus acima de tudo. Corra para Ele, meu irmão, e você vai perceber que cada vez que você corre para Ele, mais longe do pecado você vai estar, e mais perto da vitória você vai ficar, dia após dia. Seja apaixonado por Jesus. Seja apaixonado por Ele. E graças a Deus, depois de mais de 30 anos, apaixonado por Jesus, incrível que possa parecer, eu hoje estou mais doido por Ele do que nunca. Sou apaixonado por Ele. E a minha mulher não fica com ciúme, não. Porque ela sabe que quanto mais apaixonado eu fico por Jesus, mais eu trato ela melhor. Coloco ela no pedestal. Eu honro. Não quando estou na frente das pessoas, no meu dia a dia. As minhas filhas. O fato é, quanto mais você honra a Deus, mais você fica disponível para honrar pessoas. Sabe, gente, Andrew Murray fala algo maravilhoso. No seu livro Santidade, ele diz o seguinte: quanto mais você conhece quem Deus é, a santidade e a perfeição dele, mais você percebe o quão limitado e imperfeito você é, e cada vez mais dependente você fica da glória dele. E quanto mais dependente da glória dele, você dá sempre glória para ele. Você não busca atenção para você. Você quer que tudo converja ou venha convergir para Jesus e para a glória dele. Até uma corrida doida como essa que eu fiz aqui, na verdade não tem nada a ver trazer atenção para mim. É tudo para trazer atenção para a maior paixão que você tem na sua vida. A maior paixão da sua vida não tem que ser esse garoto, não. Nem essa garota, nem esse marido, nem essa esposa. Maravilhoso, não tem problema nenhum. Seja apaixonado por eles. Se for namorado da parte do Senhor, amém. Mas, antes de todos, sejam apaixonados por Jesus Cristo. Quando você é apaixonado por Jesus, você faz coisas que depois você até se envergonha. Você já fez alguma coisa para alguém que você era apaixonado e depois você ficou envergonhado? Não era para ter feito, que vergonha, olha só, me expus. Eu sei que eu vou ficar depois envergonhado pelo que eu fiz aqui. Eu estou debaixo dessa unção, eu não estou nem aí. Mas depois eu coloco a minha mão na consciência. Meu Deus, o que eu fiz naquele lugar? Mas uma coisa eu sei, se é para a glória de Jesus, meu irmão, que eu fique que nem um doido na frente de vocês hoje. Podem zoar de mim. Não tem problema. Se Jesus for glorificado nisso aí. Por quê, gente? Por quê? Porque não tem como viver
sem Jesus. Olha só, felicidade sem Cristo é a maior ilusão que o ser humano pode ter. Riquezas, mulheres, homens, orgias, sexo, droga, o melhor uísque, o melhor vinho. 1 litro, 120 mil reais, tem isso aí. 1 litro de vinho, 120 mil reais, tem isso por aí. Você pode usufruir de ter um iate, maravilha, né? Um iate, ter isso, ter aquilo, ter o melhor carro, ter isso, tudo aquilo. Mas, incrível que possa parecer para muitos, nós não vivemos de aparências externas. Nós vivemos por algo interno que nos move. Porque Cristo nos faz existir, Cristo nos faz viver e Cristo nos faz nos mover. Então, em nome de Jesus, que o foco da sua riqueza não sejam coisas, que o foco da sua riqueza seja Cristo. E quando Cristo é o foco da sua riqueza maior, você vai ver que Ele vai complementar, vai suprir em abundância todas as suas necessidades. Porque aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça são totalmente providos por Ele. Eu tenho que encerrar, né, Espírito Santo? Mas aqui, Ele é superior aos anjos, porque Ele herdou um nome. Gente, olha só, entenda isso. Jesus tinha um nome que era superior a tudo, porque Ele é Deus, antes da encarnação. Mas quando Ele se encarnou, teve um momento que Ele se humilhou ao ponto de se tornar pecado por nós. Mas na sua ressurreição, diz a Bíblia, que Ele herdou um nome acima de todos os nomes. E o nome de Jesus está acima de todos os anjos e principados e potestades, ou de qualquer nome que possa se nomear no céu ou na terra. Porque Jesus não somente deu a sua vida por mim e por você, Ele trouxe a sua vida de volta para mim e para você. Porque a Bíblia fala que nós somos justificados pela vida, pela ressurreição de Cristo. Por quê? Escuta isso que a gente vai encerrar. Escuta isso. Por que pela ressurreição de Cristo você recebe justiça de Deus? Porque pela ressurreição Jesus herda um nome sobre todos os nomes. Porque pela ressurreição, conforme Paulo ensina, o apóstolo Paulo, nós somos justificados. Sabe por quê? Porque a ressurreição, escutem isso e não se esqueçam mais. A ressurreição física e gloriosa de Jesus Cristo é a evidência que o Pai aceitou o seu sacrifício na cruz do Calvário. E o fato do Pai ter aceitado o seu sacrifício na cruz do Calvário significa que todos aqueles que forem a Ele, em o nome de Jesus, receberão justificação. Serão pessoas que o Pai vai olhar e não há mais pecado sobre eles, no sentido de que eles agora são perfeitos em Cristo. Eles são santos de Deus, aleluia. Nós não somos santos como uma imagem colocada sobre algum objeto. Nós somos santos porque nós fomos santificados, porque o Pai nos perdoou, o Pai nos regenerou, o Pai nos tornou uma nova criatura pelo Espírito Santo de Deus, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia fala aí, Hebreus fala sobre isso, que o Senhor adentrou aos céus e apresentou após a sua ressurreição o sacrifício dele. Portanto, todos aqueles que olham para Jesus têm a mesma visão, a visão do perdão, a visão da justificação, a visão da redenção, a visão da cura, a visão da restauração, a visão da paz, a visão da alegria. Olhe para quem Jesus é. Jesus é aquele que deu a sua vida e Jesus é aquele que reaveu a sua própria vida e vivo está para todo sempre. E por isso nós recebemos uma ressurreição espiritual, o novo nascimento. Mas vai chegar um dia que nós vamos receber também uma ressurreição física e vamos entrar na glória. Eu vou entrar, eu já falei, Eli, lembra disso? Eu vou entrar do lado dos negões. Eu sou branco, não tenho jogo de cintura nenhuma, gente, nenhuma. Eu às vezes quero dar uma dançadinha, não dá, eu sou tudo duro. Mas eu vou pedir uma unção dos negões da África. Eu vou entrar dançando, aleluia. Eu vou, meu irmão, eu vou entrar no céu muito alegre. Eu vou entrar no céu cheio de swing, aleluia, aleluia. Por enquanto essa unção não está sobre mim, mas no céu eu vou ter ali. Pai, eu te louvo, Pai, por essa liberdade no Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor é o Deus das nossas vidas.
E nós te amamos tanto. E nós precisamos tanto de Ti. Hoje à noite, Pai, estamos reunidos para Te dizer e para declarar e para confessar a verdadeira confissão, aquilo que está de acordo com a Sua revelação. E a nossa confissão é: Jesus é o Rei da glória. Jesus é o resplendor de quem Tu és. Jesus é a expressão exata de quem Tu és. Jesus é a revelação definitiva do Senhor para nós. Jesus é o Criador, o sustentador. Jesus Cristo é o remidor. Jesus é o purificador dos nossos pecados. Mas também Jesus Cristo é aquele que entregou, mas de novo ressuscitou dentre os mortos, para provar e evidenciar que tudo o que Ele fez Te agradou. Portanto, hoje não estamos mais debaixo da Tua ira, aqueles que de fato colocaram a sua fé em Cristo, mas estão debaixo da Tua graça e favor. Por isso, mais uma vez, prestamos o nosso culto a Cristo Jesus.